Hoje a gente vai ver os documentos anglicanos, né? Pô, da onde que... Documentos anglicanos? Não, o nome da aula não é esse, né? São fontes da doutrina. E como é uma aula inédita, eu estava esboçando, organizando o funcionamento dela. Nas próximas a gente vai adaptando isso, aquilo, vendo o que funcionou mais, o que não funcionou e tal. Mas eu queria começar dizendo para vocês que a igreja é um edifício com firmes alicerces. É isso. E eu comecei esboçando um textinho que eu queria ler com vocês. Um edifício com firmes alicerces. Bons alicerces precisam mais do que rigidez, mas também de flexibilidade. Por exemplo, o alicerce desse prédio aqui. Ele não é feito só de massa, concreto. Você não junta um monte de concreto e faz um alicerce. Essa viga aqui, ela não pode ser retirada. Se a gente retirar ela, corre o risco de botar o prédio abaixo. Embaixo é a mesma coisa. Mas ela não é feita de concreto só. Ela tem uma boa parte dela, talvez a maior parte, é concreto. Mas no meio dela, você sabe o que tem? Hã? Ferragem. Tem que ter ferragem. Sem ferragem, essa viga não tem a flexibilidade necessária para estar aí. Talvez os tremores de terra que a gente não percebe, mas tem tremores de ônibus passando e coisas assim, aos poucos vão estremecendo e vão rachando essa estrutura, né? E por causa da flexibilidade as coisas, né? Por exemplo, não sei se vocês já viram os prédios no Japão que são feitos para suportar inclusive um tsunami, né? E eles têm meio que umas molas, tem uns amortecedores na base do prédio, né? São construídos em cima disso. Bom, alicerces precisam disso, senão eles quebram e se vão, eles caem, ruem todo o edifício. E a Bíblia diz isso, né? Que nós somos um edifício. O apóstolo Paulo usa essa ilustração para falar de nós. É claro que na época dele não tinha esse tipo de viga que existe hoje. Era meio que tinham pedras que eram colocadas em cima de outras e sempre tinha uma pedra angular, que é a pedra que suportava todo o peso da estrutura, aquela que dava estabilidade a tudo. Você arranca aquilo ali, tudo cai, né? Então ele coloca isso lá em Efésios capítulo 2, versículo 20, né? A igreja de Jesus, da mesma forma, né? Ela é estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Olha que doido. Estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Peraí, nosso fundamento não é Jesus? Peraí. Olha o que o texto está dizendo. Estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular de alicerce. Cristo é a pedra sobre a qual o fundamento está fundado. Ela é o fundamento do fundamento, né? É aquilo que dá segurança para todo o prédio se construir. Tá dando para entender? Se a gente fosse usar uma ilustração hoje, talvez de uma viga, né? A tradição cristã, a tradição apostólica, né? Talvez seriam aí essa massa em torno da coisa, essa coisa rígida e tudo mais, e Cristo, né, o movimento do Espírito ali no meio, com aquilo que sustenta toda essa massa, segura nela e dá a flexibilidade necessária ao longo do tempo, porque se depender de nós, daqui a alguns anos as pessoas vão querer mudar, isso aqui vai ficar tudo retrô, vai ficar tudo velho, e talvez o Joãozinho vai olhar, nossa, isso aqui é muito ruim. Não, isso aqui que é o bom, e você usa isso aqui, porque senão a igreja não vai dar certo. E o movimento do Espírito ao longo dos séculos ajudou a gente a ser flexíveis ao longo do tempo, né? Cristo ali no meio, né, da igreja e tudo mais. E eu fiz esse comentário. É Cristo que confere flexibilidade ao longo da história para atualizar a mensagem do Evangelho, atualizar a própria tradição cristã e continuar sustentando gente de todo povo, tribo, língua, cultura, né, e nação. E sustenta esse prédio ao longo dos séculos.
O mundo abala, dá umas tremidas, passa ônibus em volta e tal, mas está tudo de pé, firmado em cima de Cristo. Né? E, claro, sobre um fundamento apostólico. Né? Enfim, tanto uma quanto outra ilustração traz isso perfeito. Eu quero que vocês entendam o seguinte: o cristianismo, né, que é a seita que a gente segue, hoje eu descobri que a gente é uma seita, andam falando isso por aí, que até os moradores de rua já estão sabendo, falam, quem sabe nem que vocês são uma seita. O cristianismo não é a religião de um livro, talvez alguns já ouviram isso por aí, mas o cristianismo realmente não é a religião de um livro. Nós somos fundamentados em cima de um livro. Né? Você fala, os Bíblia, beleza, nós somos Bíblia mesmo, tudo que a gente faz, tudo que é fundamentar na Bíblia. Isso é correto mesmo. Mas o cristianismo não é a religião de um livro, mas sim de uma pessoa. Tá? Uma pessoa viva, que é Jesus. E não é qualquer pessoa, né? Trata-se de uma pessoa divina, encarnada, né? Dinâmica, né? Tá continuamente interessada e atuante no mundo. Criativa. Cristo está em movimento, cara. Não dá para um livro e talvez uma interpretação daquele livro que defina, ponto. Agora é assim e para sempre. Agora, como era no princípio, agora será para sempre. John Stott, ele traz isso num livro dele que chama Cristianismo Equilibrado. Ele fala assim, ele trata de várias questões de radicalismos que existem dentro da igreja que a gente precisa combater. Ele falava da igreja anglicana, mas se aplicava a tudo quanto é igreja, né? Por isso que os livros dele são bem vendidos assim, dentro do evangelicalismo brasileiro. Pelo menos o evangelicalismo mais pensante, onde o pessoal costuma ler John Stott. E quando ele fala de tradição, e eu não sei se os termos que ele vai usar é isso, tradição e liberdade, alguma coisa assim, ele fala sobre pessoas mais revolucionárias e pessoas mais conservadoras, né? E fala, quem está certo? A verdade está de que lado? A verdade está no meio? Não. Ele faz questão de falar, não, a verdade não está no meio. O problema é que a verdade habita os dois lados da questão. A verdade está com seus pés fincados ali dos dois lados, porque existe verdade sincera de um lado e existe verdade sincera do outro. Aí ele critica o lado conservador dizendo, olha, o conservador tem a mania de olhar para tudo e dizer, como era no princípio, agora será para sempre. Né? Eu quero que o mundo seja desse jeito, nada dinâmico, nada muda, porque do jeito que está ótimo, não vamos mudar. Já o revolucionário, ele quer mudar tudo. Não, isso aqui não podia ser muito diferente. Não, isso aqui a gente pode nascer. Para que a gente faz ceia com vinho? Pode fazer, sei lá, com Fanta, ou talvez não fazer, né? O revolucionário quer mudar as estruturas mais básicas, ele precisa de alguém para lembrar. Ele fala, você sabe que foi Jesus que instituiu esse negócio? Foi a pessoa na qual o fundamento está fundado? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Não é qualquer coisa. E ele fala a respeito de equilíbrio mesmo entre essas coisas. Saber que a doutrina cristã, ela tem aspectos que são imutáveis, sem dúvida, né? Mas tem outros que são adaptáveis ao longo da história. A forma como a gente vai lidar com a nossa história, com a nossa vida, com os desafios culturais, né? Os desafios do tempo e tudo mais. Tudo isso vai se apresentar para a igreja. E é Cristo, né? O Espírito Santo dentro da igreja que vai dar esse movimento dinâmico para nós podermos nos sustentar, tá? Não é só uma tradição, até porque a gente entende que a tradição ela é a experiência da igreja ao longo dos séculos, né? Eu acho que eu disse isso no sermão de domingo, né? E essa experiência ela é dinâmica, porque a igreja está caminhando junto com Jesus e no poder do Espírito Santo, tá? Ele é a pessoa que nos une a Deus, em quem, por meio de quem, a igreja vive e é administrada ao longo dos séculos. Se não fosse assim, o que seria da igreja até 96 depois de Cristo, né? Sem o livro de Apocalipse, sem as cartas de Paulo, sem os evangelhos vão ser escritos mais tarde ainda. Aí você fica assim, velho, se a igreja for a religião de um livro,
que era a igreja no início da igreja, porque não tinha o livro, não tinha o Novo Testamento. O que faziam os cristãos? Ah, li o Velho, mas você sabia que o cânon do Velho também foi fechado lá para o século IV, V? Você fala, não, esses aqui são, esses aqui não são. Então, sei lá, o pessoal estava usando livros errados, como é que é, né? Ou talvez até o século IV também, que é assim, somente no século IV você vai ter o Atanásio de Alexandria, que é uma figura muito importante para nós, né? Um dos pais da igreja, um dos doutores da igreja, que vai trazer uma lista definitiva desses 27 livros que compõem o nosso Novo Testamento hoje. Pensa, velho, são 360 anos, 367 anos, sem saber qual livro que é do Novo Testamento e qual que não era, né? E ao longo dessa história o pessoal propondo isso, propondo aquilo, lendo tudo que era produzido pelos apóstolos, tudo que tinha referência apostólica, né? Claro, nós não vamos entrar nesses méritos hoje, saber como é que foi que definiram quais livros iam entrar, por que Hebreus entra, sendo que ninguém sabe quem é o autor. Do mesmo modo que 2 Pedro também, 2 Timóteo, tem uns livros que eles carregam nomes por causa da tradição, mas não se tem provas ainda que foram eles que escreveram. Então tem alguns livros ali e fica assim, cara, como é que isso é definido, né? E nós estamos aqui hoje com 27 livros na nossa Bíblia, e a gente confia neles, e são realmente confiáveis, né? Mas existiu uma tradição, existiu um movimento do Espírito ao longo do tempo que nos legou tudo isso, né? Não foi do nada. Mas diante dessa história não tem como eu dizer, pô, eu sou a religião de um livro. Não. Nós somos um povo, a gente nem é uma religião, a gente é um povo, que é o povo de Deus, em Cristo Jesus. Se a gente quer usar o nome religião da perspectiva do religare, que é bem discutível, que é religamento, né, do homem com Deus, Cristo, né, a gente não é do cristianismo, a gente é de Cristo. Cristo é que faz a ligação nossa com Deus. O cristianismo não faz ligação minha com Deus. Saber de cristianismo, ler sobre cristianismo, saber a tradição, ler isso e aquilo, não vai fazer diferença nenhuma. Se eu não estiver em Cristo, não vai rolar nada. Ele é aquele que sustenta todas as coisas. A gente precisa estar nele, tá? Antes, e algum tempo depois também, antes disso, havia uma diversidade de cartas lidas entre as igrejas como orientação divina por meio dos bispos, dos presbíteros, cuja autoridade e inspiração impactava para além das jurisdições deles. Então tem gente que pegava as cartas de Atanásio de Alexandria, Clemente de Roma, que vai ocupar o cargo de bispo de Roma depois de Pedro, depois de outros caras. Ele escreve uma carta para os romanos. Cara, se você ler a carta de Clemente aos romanos, alguém já leu? Já? Parece Bíblia mesmo, mano. E assim, procura algum erro teológico, você não vai encontrar nenhum. É bonito o negócio. Cara, é lindo. Um dia experimenta entrar na Paulus, a livraria Paulus, né? E tem uma seção de livros verdes lá, que é a coleção patrística, que são a coleção dos pais da igreja. Você pega os textos dos caras, cara, quase que isso aqui podia estar na Bíblia, né? Mas houve um tempo em que se sentou para definir essas coisas. Não, peraí, isso aqui edifica a igreja, mas não é inspiração de Deus, isso aqui não é inspiração divina. E a gente precisou confiar na autoridade desses caras, que nos guiaram ao longo dos séculos. São pastores, são bispos que Deus estabeleceu, e eles fizeram reuniões, fizeram concílios para poder definir essas coisas. Ah, mas cada um tem a sua liberdade, a sua direção é de Deus e tudo mais. As coisas não fluíram assim ao longo da história. Normalmente, quando se pensou dessa perspectiva... Boa noite, mano. Chega aí. Normalmente, quando se pensou dessa perspectiva, se construiu coisas do tipo do montanismo. Alguém já ouviu falar? Montanismo, o tal do Montano, que ele acreditava que ele era um profeta, que ele tinha direções diretamente de Deus. Normalmente esses caras que acreditam que é profeta começam a andar com algumas mulheres em torno de si. Ele andava com algumas mulheres, bem característica, parece o Henrique Cristo, e começou a falar, eu tenho direções diretas de Deus, eu não preciso dos bispos, eu não preciso da estrutura da igreja, Jesus fala direto comigo e tal, e de repente começou a sair um monte de heresias, né?
cara, nós precisamos de uma coisa, assim, nós precisamos ter confiança na tradição que nos foi legada. E nós vamos falar um pouco hoje sobre tradição e quebrar essa ideia neopentecostal e muitas vezes assim tradicionalista evangélica, que é iconoclasta e que quer quebrar tudo quanto é tipo de tradição. Não, tradição é do diabo, corta isso aí, tradição não é de Deus não. O que é de Deus é a renovação, é o Espírito, é a revelação, é a Bíblia. Eu vou direto na Bíblia e está tudo certo, eu não preciso de tradição, não preciso de teologia. Será? Porque a própria Bíblia narra uma coisa um pouco diferente. Nós vamos chegar nisso agora, tá? Bom, um dia experimente passar na coleção patrística lá e pegar um para ler, ou baixar na internet, está tudo lá também. Um dia fizeram uma sacanagem com a Paulus, que contaram uma mentira na internet falando que a Paulus liberou toda a coleção patrística de graça e colocaram livros para download. Um monte de gente baixou. Aí a Paulus tentou provar online que ela não tinha feito isso. Esses livros são caríssimos, gente. São livros de R$50, R$60, R$70, tem uns de 100 e tanto, né? São antes os de Santo Agostinho. Aí, cara, a Paulus fez um movimento bacana que eu fui lá e comprei todos. Que foi, ela disponibilizou na Amazon Prime o arquivo pro Kindle por R$1 cada. Aí eu fui lá e comprei os 53 que tinha lá. Cara, pensa em livros profundos, fantásticos e que colocam a gente em conexão com a forma como os primeiros cristãos entendiam o que os apóstolos tinham falado. É muito doido, cara. A gente coloca em contato com a história. Isso é maravilhoso, tá? Então tem isso, Clemente de Roma, Justino, né? Tem não sei se é Justino ou Policarpo, acho que é Justino, que ele vai explicar pro imperador ou para alguém de Roma lá como é que funcionavam os cultos cristãos. Aí na hora que ele vai descrevendo os momentos do culto, você fala, caraca, mano, é igualzinho a gente faz ao longo dos séculos. Do jeito que a gente faz, tem a liturgia da palavra e depois a liturgia eucarística. E na época tinha até uma pegada que quem participava da liturgia da palavra, todo mundo era convidado. Mas a eucarística era tão profunda e tão importante que as portas da igreja, você botava todo mundo que não era batizado para fora, fechava as portas e só então se celebrava a liturgia eucarística, que é a parte da ceia do Senhor. Era até bem hardcore. Aí o pessoal começou a criar teorias sobre o que acontecia quando essas portas se fechavam. Eles comiam o corpo de Cristo, acho que é. Aí começaram a soltar, falando, eles comem o corpo de um bebê, eles comem não sei o que, bebem sangue dos outros, é uma loucura assim. Desde sempre o cristianismo é visto como seita pelos outros, né? É sempre assim. A seita que dói menos. Eu acho que o cristianismo é a seita que dói mais, né? Então, o que então caracterizava a igreja como católica? Porque, não sei se você sabe, mas antes de existir a igreja romana, já fazia parte do nosso credo, e antes de o credo ser criado, os sucessores dos apóstolos ali, os pais da igreja, os bispos, faziam referência à igreja chamando ela de católica. Ela é católica, mas por que eles falavam que ela era católica? Porque eles criam que era uma só. O apóstolo Paulo ele fala um monte de coisa que parece cânticos e poesias já montadas, não é coisa que ele cria assim do nada, né? Um só espírito, um só batismo, uma só fé. Parece que Paulo copiou de algum lugar. Ou parece que ele está... Não sei, tem alguns momentos que parece que ele está citando. Parece que ele não está simplesmente criando aquilo ali na carta, né? Dá para discernir direto assim o jeito que ele está falando, né? E a igreja ia criando esses tipos de tradição, e era tradição oral, inclusive, não era coisa escrita, né? Letra, primeiro, quase ninguém lia, e segundo, papel era caro, tinta era caro, né? Tem gente que acha que era só pegar uns papéis assim, não, era papiro, ou era couro, né? O pessoal escrever e tudo mais. Então, assim, era coisa difícil, era coisa cara. Mandava uma carta, a gente fica assim, mandava uma carta e imprimia para todo mundo ler, né? Não, esses caras pegavam a carta e lia para a igreja, para ela ser edificada, né? Então, assim, o que caracterizava essa igreja como uma só, de um só batismo, né? A gente falou do credo semana passada, e o credo é interessante que eles chamavam isso de símbolo, e símbolo tinha um nome diferente de símbolo que
tem hoje. O significado de símbolo era meio que uma peça que tinha um encaixe, meio que uma peça de quebra-cabeça, tinha um encaixe. Um trazia o outro trazia o outro, pô, encaixou, é isso é um símbolo. E dizem, né, tinha uns livros que falam isso, eu não sei se é verídico, mas diz que os cristãos às vezes se encontravam e não sabiam, não podia dizer que era cristão, no tempo de perseguição, às vezes um fazia uma voltinha assim com o pé, e se o outro vinha e completava, fazia um peixe, e falou, velho, você é cristão, eu posso conversar com ele. Ele tem o outro lado do símbolo. E, pô, qual que é o símbolo? O que você crê? Qual que é o seu credo, né? O que eu creio? Pô, eu creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho. Pô, então aquilo ali é completando a fé da igreja e tornando ela una, tornando ela católica ao longo dos séculos, tá? Afinal, isso era uma ênfase muito antes da existência de uma igreja romana. Atos 2:42, né, nos ajuda a encontrar uma resposta para essa questão, ao demonstrar em que a igreja perseverava, que é o que a gente pregou domingo, né? Em que a igreja se mantinha firme? A igreja recém-nascida em Jerusalém, ela se mantinha firme, primeiro, na doutrina dos apóstolos, né? Na tradição, né, que vai se tornar escritura inspirada depois, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que é isso? Comunhão, partir do pão e orações. John Stott, quando ele está falando disso no livro dele, Igreja Autêntica, ele junta essas três coisas, fala, gente, comunhão, partir do pão e orações, ele está falando aqui do culto público cristão. Eles perseveravam nesse culto. Até porque depois ele vai falar que o pessoal partia o pão de casa em casa e tinha comunhão com os irmãos. Ou seja, essa comunhão aqui não é qualquer comunhão. Ele está falando a respeito da mesa eucarística mesmo. Sabe? Orações. Que orações são essas? Né? Está falando a respeito de oração da igreja mesmo, do culto coletivo. Né? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. É o culto coletivo, com orações, com sacramentos. Ou seja, liturgia. Pensa, tem uma tradição e tem uma liturgia. Isso tornava a igreja una ao redor dos templos. Olha só, posteriormente, diante de problemas que surgiram, os apóstolos escreviam outras coisas. Deliberações que serviam para ser lidas às igrejas nascentes, né, nas cidades fora de Jerusalém. Ou seja, já se reconhecia uma autoridade episcopal, né, de quem episcopo é aquele que veio de cima, né? Reconhecia-se uma autoridade episcopal dos bispos de Jerusalém sobre igrejas fora de Jerusalém. Eles tinham essa noção, tá? Então eles escreviam deliberações para resolver problemas pontuais que aconteciam ao longo da história. A doutrina da igreja, veja bem, rolou o problema lá dos Gálatas com um monte de fariseu convertido que queria circuncidar todo mundo, queria que o pessoal guardasse o sábado, não podia fazer isso e aquilo. O problema é levado para Jerusalém. Como é que nós vamos resolver isso? Lê aí, está na Bíblia, com certeza. Não estava. Como é que eu vou resolver esse problema? Os apóstolos se reúnem. E orando, né, com oração, juntando todas essas coisas, né, oração, tradição, reflexão sobre o problema, a partir da luz do Espírito Santo, eles escrevem deliberações. Olha que louco isso. Veja aí, Atos 15:16. Se você quiser ler ou quiser só ouvir, olha o que está dizendo esse texto. Alguns indivíduos foram da Judéia para Antioquia e ensinavam os irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Pensa nisso, os caras eram fariseus, já eram figuras de autoridade reconhecida. Aí os caras convertem a Jesus, e ficam mais autoridade ainda. E eles chegam e falam: olha, se vocês não se circuncidarem, vocês não podem ser salvos, tá? O reino de Deus vai chegar e vocês vão ficar de fora. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar da questão. Veja, Paulo era um teólogo cabuloso, fariseu, inteligentíssimo. Ele não resolve o problema lá simplesmente, fala: agora vai ser assim, ponto final. Ele vai lá nos apóstolos de Jerusalém. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria
e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que haviam crido, se insurgiram dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então os apóstolos e presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, olha isso aqui é um sínodo mesmo. Havendo um grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Ele já tinha ido pregar para os gentios aqui um tempo atrás. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei. Está voltando na escritura aqui. Veja, é um sínodo, os caras estão decidindo uma questão e estão indo na Bíblia para poder dizer o que Deus diz e qual é o movimento do Espírito aqui nesse momento agora. Olha só que doido. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Veja, ele está interpretando o tempo de agora a partir da Escritura. A Escritura está dizendo que os gentios iam receber essa palavra, né? Por isso julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Isso aqui era muito comum entre os gentios. O que acontece? Os gentios se convertem e eles podem viver bem a graça de Deus dentro da cultura deles, mas eles têm que entender que tem coisas dentro da cultura deles que são pecaminosas e que precisam ser repensadas. A imoralidade sexual é uma delas. Quais? Tinha um monte de tipos de imoralidades sexuais, né? Então eles traziam uma perspectiva do Evangelho que é a partir da lei de Deus mesmo, tá? A gente não quer que Jesus veio e quebrou a lei quebrou o Novo Testamento, quebrou o Velho Testamento e estabeleceu o Novo e tal, tá? Amanhã nós vamos conversar um pouco sobre isso no sermão sobre os 10 mandamentos, sobre o Decálogo. Mas é isso, nossa perspectiva não é essa. Jesus veio e quebrou o Velho Testamento, acabou tudo, estou começando uma coisa nova aqui, tá? Então a perspectiva deles de sexualidade, a partir daqui, é a perspectiva bíblica. Mas o que é isso? Ele vai ter que, sei lá, se houve adultério, vai ter que apedrejar? Não. Aquilo é uma aplicação civil, né, de uma lei civil, lei política, a partir de um princípio da palavra de Deus que dizia que o adultério era coisa ruim. Não significa que é a lei de Deus que a mão do ladrão tinha que ser cortada, né? Ou que o homossexual tinha que ser apedrejado, a pessoa que traiu a outra tinha que ser apedrejada na frente de todo mundo. Isso não é a lei de Deus, isso é uma aplicação de um princípio, aplicação de um entendimento do princípio da lei de Deus que dizia que isso era ruim mesmo, e se tratava dessa forma naquele tempo, né? Então o que acontece? Eles estão trazendo aqui, olha, vocês vão ter que se abster da imoralidade sexual, dos ídolos, né? São vários, da carne de animais sufocados e do sangue. Enfim,
Talvez os primeiros apóstolos tinham uma preocupação um pouco maior com isso, né? Sangue, não fica tomando sangue, não usa o sangue para poder comer, porque a carne como é que é? O sangue do animal, né, que é a sua vida e tal, isso está antes da lei de Moisés, está lá em Noé. Deus já tinha falado isso com eles, não come sangue não, né? Eu sou um dos cristãos que não come sangue. Tem gente que entende que isso aqui é irrelevante e tudo mais, mas enfim, só estou comentando aqui, não quero entrar nesse mérito, mas eu estou comentando aqui como é que foi as deliberações de um concílio naquele tempo, tá? Porque Moisés tem em todas as cidades, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde ele é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, que era essa cidade, era essa província, né, onde o evangelho tinha chegado, onde só tinha gentio, né? Juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta: os irmãos, tanto apóstolos como presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações. Visto sabermos que alguns que saíram do nosso meio, sem nenhuma autorização, veja, aqui não tem dessa de, o Espírito Santo falou comigo, eu sou profeta, eu vou e faço. Não, peraí. Saíram daqui sem nossa autorização. Não recebam a palavra deles. Veja, essa questão hierárquica dentro da igreja, o episcopado e tudo mais, tem gente que fala que isso é besteira, mas aqui já está sendo observado. Tem caras que se convertem, têm dom da palavra e vão sair por aí pregando em nome da igreja como se estivesse falando em nome da igreja. Mas eles não tinham autorização dos apóstolos para fazer isso. Entende? Então, saíram do nosso meio sem autorização e perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além dessas coisas essenciais: que se abstenham da carne sacrificada a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem, passem bem. A carta termina aqui. Olha que doido isso, né? Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Tem um movimento do Espírito e dos apóstolos ao longo dos séculos e vai sendo transmitido para as igrejas deliberações. Isso aqui não é uma carta da Bíblia, Braga. Lucas está narrando ela aqui, né? A gente não costuma ler ela no culto como, né? Olha isso aqui, como diz o apóstolo. Não, ninguém sabe nem quem que foi o escrivão. Eu sei que eles escreveram e mandaram isso aqui para as igrejas. São deliberações a partir das quais as igrejas deveriam viver sua vida cristã. Há um movimento, né, dinâmico do Espírito e da hierarquia da própria igreja. O povo de Deus está ali, né, sendo reunido em torno dos apóstolos, dos profetas, né, dos bispos, dos presbíteros futuramente, né? Os que foram enviados, olha que doido isso, eu acho isso muito lindo, partiram para Antioquia e, né, reunindo toda a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. A igreja também é feita por essas profecias. Eles eram autorizados, eles podiam chegar lá e pregar. E eles estavam pregando o evangelho para aquela galera também, né? E elas eram edificadas. Veja, tem escritura, tem deliberações apostólicas, né, com todo o concílio e reunido, e tem pregações. A pregação é a profecia no seu tempo, ela atualiza o evangelho, né, atualiza a Bíblia para o povo no seu tempo. Está entendendo? É isso que a pregação faz. Tendo se demorado ali mais um pouco, porque eram profetas, por mais algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que os enviaram, mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar
e visitar os irmãos das cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. E olha só, cara, agora eles não vão passar mais só pelas cidades para quem as cartas foram enviadas, eles vão para outras cidades. E olha o que eles fazem. E passou pela Síria, pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que as observassem. Peraí, isso aqui é Bíblia agora? Como é que é isso? Não, que texto, isso aqui é o texto do Evangelho? Não, é uma deliberação que eles tomaram lá no concílio, né? Para que eles observassem. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, simplesmente lendo palavras do concílio, eram fortalecidas na fé. Por quê? Porque é um movimento do Espírito dentro da igreja. E dia a dia aumentavam em número. Atos, 15, de 1 a 36, depois li o 41 e depois li o 16, de 1 ao 5. Cara, a doutrina anglicana também é construída, antes de tudo, sobre as Escrituras, mas precisou contar com um movimento dinâmico do Espírito de Cristo ao longo dos séculos, por meio de homens e mulheres levantados por Deus para responder à luz das Escrituras às grandes questões do seu tempo, tá? As necessidades eclesiásticas, culturais, sociais, e que deixaram atrás de si um rastro que conhecemos como tradição, um compêndio das experiências da igreja com Cristo ao longo dos séculos. Credos, liturgias, não sei se você sabe, mas a igreja não é feita só em cima de credos. Credos são racionais, beleza, mas tem liturgia também. Liturgia toca o coração. E uma das principais fontes da doutrina da igreja, que tornam a igreja católica, una, santa, católica e apostólica, é a liturgia da igreja. Então eles deixaram atrás de si um rastro de credos, liturgias, declarações doutrinárias, textos importantes, sermões. Tem sermões, cara, que são sermões ali pro tempo, mas tem sermões que atravessam o seu tempo, 100 anos depois tem gente refletindo sobre sermões de Jonathan Edwards, de São Tomás de Aquino, de Agostinho. Por quê? Porque transcende o tempo. É isso. Liturgias, doutrinas, textos importantes, sermões, além de discussões contínuas, pois o mesmo Deus continua guiando a sua igreja até a atualidade por meio de servos e servas do clero e do povo. Agora nós vamos ver cada coisa, credos antigos, liturgias e tudo mais. Mas antes disso, dada essa introdução, queria que vocês pegassem, folheassem, e depois cada um vai dar uma ideia sobre o que é esse material que você pegou para folhear aí. Não precisa de você ler tudo, mas eu quero que você veja as principais partes, o sumário, alguma coisa assim, que você entendesse o que esse material é e o que ele faz. Tudo aí faz parte da doutrina anglicana, tá? Ao longo dos séculos. Então, bora pro serviço. Gente, o que vocês acharam aí, de modo geral? Acharam legal a experiência de conhecer esse Bênção de animais aqui, gostei. Até bênção de animais. Rapaz, gostou exatamente de um trem que quase foi tirado um tempo atrás. Vamos tirar isso aqui, bênção de animais, tá amarrado. Então, eu queria começar, porque eu não sei quem pegou o quê, mas, enfim, vamos aleatoriamente, a gente vai contextualizando esse mosaico de documentos que a gente pegou aí. Você começar comigo? Pode ser. O que você pegou aí, Lohane? Cânones de quê? Diocesanos. Cara, diocesanos, e tem no meio aí pra frente tem os cânones gerais, também, eu acho. Eu não vi o da capa aqui, não. Em algum momento aí eu coloquei os dois juntos. Essa semana eu descobri aquele site I Love PDF. Aí, ó. Tá escrito igreja anglicana no Brasil. Igreja anglicana, aí pula aí. Essa parte. Conseguiu mudar até hoje, é isso? Porque eu usava as coisas da Adobe, só que a dificuldade que eu tinha para poder resolver tudo, a demora, aí o site é só jogar lá, ele faz tudo para mim.
Traz tudo. Mas aí, o que você quer que fale? Então, ó, teoria geral, né? vamos lá. Geral. Lorraine vai falar um pouquinho pra gente o que ela entendeu aqui. Ela pegou os cânones diocesanos da diocese de... porque tem 3 dioceses. Esse aí, especificamente, se eu não me engano, é o da diocese de João Pessoa, certo? Isso mesmo. Que é a nossa diocese. Cânones. Alguém sabe o que é cânone? É tipo Livro? Vara de medir, né? Sem ser etimologicamente falando. Pra que serve cânone? Cânon. Não, é uma seleção de coisas, de orientações? Orientações. Que passam o teste do tempo, né? Que continua sendo relevante. Ah, Isso tá. aí, isso Também. é isso, mas- canalizar em leis. Leis. Lei é mais... Lembra até a CLT um pouco, assim. A Essa, estrutura. você viu que a estrutura é bem jurídica, né? Isso. Lembra a CLT. Como é que é? Tipo assim, os bispos serão responsáveis por isso, isso e isso. Os presbíteros. Aí tem os artigos, né? Então, o que você achou geral, assim? Quais assuntos costumam tratar aí? Você viu alguns? Sobre, eu falei a palavra orientação porque é realmente uma orientação, a forma. Só que é legal porque também deixa aberto para cada região fazer conforme seus costumes e sua cultura. Exato. Mas aí tem ali algumas orientações, como deve ser feito, Exato. o culto, o casamento, a questão de novos membros na igreja, sobre também a questão de bispo, né, quando é nomeado. Eu vi até aqui que tem idade. Tem acima idade. de 35 anos. Acima de 35. Achei isso aí. Que é muito jovem uma pessoa, né? O Eric tem 36, 37, não sei. Esse é mais velho que Achei eu. isso interessante também. E aí é realmente um livro de orientações, assim. Em cada tema eu achei interessante. Tem... basicamente, uma coisa que talvez todo mundo conheça é o estatuto. Isso aqui é o estatuto da diocese. Entendendo-se a diocese como uma igreja liderada por um pastor que é o bispo Márcio Meira. Então é uma igreja, é uma mega church, só que ela é espalhada no Brasil, né? A atualização Se anual, pensarmos que eu vi assim. que foi a última, essa aqui é de 2022. Tem uma atualização Então, de tem uma 2022. revisão. Revisão. Vai ter É porque às vezes vem um problema aqui, ou às vezes acontece algo que, isso aqui não estava previsto. O que a gente faz? Aí vai lá e coloca mais uma leizinha ali, mais um artigo, alguma coisa, né? Ou cria mais um artigo ou coloca mais um... Como é que é? Artigo... Inciso ou parágrafo, coloca dentro dos artigos aí. Mas é bem completo. Tem assistência jurídica aqui, filho. É engraçado, eu tava com isso. Que doido. Ali tem os da Diocese de João Pessoa e tem os da Igreja Anglicana no Brasil inteira. Que aí vai dizer, como é que pode surgir uma diocese? Como é que pode surgir um bispo? Como é que pode, né? Isso que eu queria saber. Você falou então que a diocese é como se fosse a mega church, né? Então, se ela fosse uma igreja, batista, por exemplo, sei lá, uma congregacional, né, por exemplo, aí ela ia ter ia ser uma associação e ia ter um estatuto. Aí seria a mesma coisa que o estatuto. Exato. Mas aí tem um estatuto da província também. Tem o estatuto da província também. Que chama que é cânone também. Ele... da província chama assim. Isso. É o... Como é que é? É o cânone geral que a gente fala. Os cânones gerais, que é o da província, ele vai reger as dioceses e o que cada diocese vai reger dentro das suas deliberações ali, dos seus limites e tudo mais. Mas, por exemplo, a diocese não vai definir quantas igrejas precisam para se fazer uma nova diocese. Isso é coisa que a província tem que decidir, né? Ela que vai definir quantos membros tem que ter numa paróquia para ela se tornar uma paróquia, né? Então isso faz parte dos cânones gerais, né? Como que se tomam decisões, deliberações. Aqui tem inclusive, gente, um cargo que graças a Deus até hoje a gente não precisou de usá-lo, que é o de... Nossa, eu sempre lembro o nome, agora me fugiu. Que é a pessoa que vai julgar o... Nossa, cara. Tribunal Diocesano.
existe um cargo do tribunal diocesano, ele é sempre exercido por um clérigo ordenado e tudo mais, que vai julgar causas do tipo, quer ver? Vamos pensar um problema aqui. Eu começo a cortar a ceia para os 2 meninos aqui. Cismei, não gostei deles, não gostei de alguma coisa que eles estão fazendo, e eu apliquei uma disciplina local. Falei, vocês 2 não podem tomar ceia. E aí, o que o cânon vai dizer? A decisão do pastor é absoluta e ponto final. Não. O cânon fala que o casal, por exemplo, ou alguém que foi boicotado dentro da igreja, ele pode apelar para o bispo. Dizer, bispo, aconteceu isso, e o pastor está me boicotando aqui. Tenta resolver, intercede aí, vê a questão aí por mim e tudo mais. O bispo vai resolver o problema comigo. Ele falou, Jaime, por que aconteceu isso? Normalmente, é claro, o bispo sempre vai colocar pessoas de confiança dele para poder fazer as coisas, mas ele vai perguntar com certeza, o que aconteceu? Por que você fez? Tem realmente algum problema? Você já reviu? Já conversou com a pessoa de verdade? Né? Enfim, em que ocasião se pode realmente... Porque a gente tem um estatuto da Estação Casa também, né? Foi criado aí em 2021, acho que é 2020 ou 21. Você tem a gente ele criou. em arquivo? Tem ele em arquivo, posso mandar para vocês também, para vocês conhecerem e tal. E que vai reger mais a respeito de como é que a gente vive a nossa vida de igreja aqui, o que as pessoas precisam, mas sempre fazendo referência a esses cânones, porque está submetido aos cânones. Eu não posso botar regra nenhuma ali que fira os cânones gerais ou diocesanos. Deu para entender? Então, assim, são regras e que compõem a forma nossa de viver como igreja, né? Precisa disso? Já precisa. Demais, precisa muito. Enfim, na vida de igreja você percebe que essas coisas são muito necessárias. Não é necessariamente doutrinário, né? É uma coisa para reger a vida da igreja mesmo, né? Daqui a pouco vai começar a barulho. Exatamente. Arthur, o que você pegou aí? Doutrinas anglicanas. O que mais ou menos que está falando aí? Direcionamento, pelo que eu vi aqui, tipo assim, eu vou pegar 2 partes que eu achei interessantes. Sim. Que é uma questão da igreja anglicana ser católica e protestante ao mesmo tempo. O católico na parte mais da tradição, né, de conseguir pegar aquela questão histórica, igual a gente está pegando aqui hoje, e o protestante naquele pé atrás de falar, não, isso não, e aquela união de depois mudar isso aqui a palavra, né, falar assim, a Bíblia. Sim. E aqui tem uma outra questão que eu achei interessante também, que, tipo assim, essa frase que eu gostei, somos uma igreja inclusive, beleza. Aí aqui, o essencial, unidade, acidental, diversidade em caridade. Isso eu achei bem interessante, tipo assim, é a essência, né? É a essência. Exatamente. E eu consegui pegar foi isso. Perfeito. É isso mesmo. Aí é um documento mais didático, tá? Foi escrito pelo Robson também. De direcionamento mesmo. De direcionamento. Em que se baseia as doutrinas anglicanas? Basicamente é uma apostila sobre o que nós estamos fazendo aqui hoje, tá? Isso que eu não vou me deter muito sobre, mas basicamente ele vai falar isso. Em que se baseia essas doutrinas? Da onde que elas vêm, né? E a primeira frase mais importante é a que você pegou aí. No essencial, unidade. A gente até conversou sobre isso. No não essencial, liberdade, e em tudo, amor. Essa é a forma básica da gente trabalhar o lance da doutrina. Por quê? Porque até aquilo que é essencial pode ser usado para ferir pessoas, né? É isso. Bom, sem mais delongas, Fernanda, o que você pegou aí? Estrutura de uma reunião de oração. Certo. Tem vários temas, várias temáticas. E achei legal que deu para reconhecer que vários tipos não sei se eu posso chamar de
De quê? De culto. Mas é isso mesmo. São orações, né? Vespertina, matutina, meio-dia. Nossas aqui, né? Muito bom. Sim, cara. Aí nós temos um manual litúrgico que também está direcionando a doutrina da nossa igreja. Essas orações que estão aí, da manhã, né, que é a matutina, do meio-dia, a vespertina, o ofício de completas, né, você deve ter visto isso aí, ofício de completas. Eles têm orações e várias opções, inclusive, né? Oração matutina 1, oração matutina 2. É de propósito, porque tem várias formas de fazer. Mas tem coisas que são contínuas aí, né? Eu sei falar para você o que vem depois do que, né? Às vezes tem uns títulos diferentes, mas basicamente é isso que a gente faz aqui nos cultos de manhã. Você falou bem, é a estrutura de um culto. Por quê? O que é o nosso culto? O nosso culto é uma oração cantada, assistida, pregada e comida. O culto é uma oração. E como a gente faz os nossos cultos de manhã, nosso culto é baseado na estrutura da oração matutina. Por isso que a gente começa, ó Senhor, abre os nossos lábios, né, e proclamaremos teus louvores, dá-nos a alegria da tua salvação. E aí depois disso já segue o que? O ato penitencial, para a gente já introduzir o culto, né, dentro de uma penitência. E até a oração penitencial fala a partir da nossa teologia. Quer ver? O início do culto já fala a partir da nossa teologia. Eu sei que nos próximos sábados nós vamos conversar sobre isso, mas já está assim: Senhor, abre os nossos lábios e nós proclamaremos teus louvores. Não é a gente que está se esforçando aqui por chegar e louvar. Se ele não abrir, a gente não faz nada. Dá-nos a alegria da tua salvação e sustenta em nós um espírito inabalável, porque se ele não sustenta, nós cai. Né? A oração de arrependimento tem vários modelos, mas ele vai sempre puxar coisas do tipo: reconhecemos e confessamos nossos muitos pecados que temos cometido contra ti por pensamento, palavra, ação, omissão, né? Ofendendo tuas santas leis, né? E sempre vai puxar no final: em tua misericórdia perdoa nossos pecados. Ela está sempre contando com a misericórdia de Deus. Ela não está explicando, ó Deus, é porque somos fracos, foi mal. Não. Existe uma teologia por trás. E quando você participa dessa oração, ela está te discipulando. Deus, perdoa o que fomos, conserta o que somos, né? Dirige o que seremos. Né? Algumas pessoas já decoraram até essas partes, né? A Vitória comentou comigo outro dia e tal. Mas por quê? É isso que é a teologia da nossa igreja orada, né? Deus, perdoa aquilo que fomos até hoje, conserta aquilo que somos, porque sem o Senhor nós não somos nada, e dirige o que seremos. Ou seja, é uma vida o tempo inteiro dirigida por Deus. Isso é muito massa. Ao meio-dia sempre vai ter uma oração chamando para a conversão do mundo. Por quê? Porque Jesus morre. Jesus vai para a cruz ali e fica de meio-dia até 3 horas da tarde. Inclusive esse é o horário da oração do meio-dia. O aplicativo da Acna, por exemplo, quando você vai abrir ele para orar, se for entre meio-dia e 3 horas da tarde, ele vai abrir direto na oração do meio-dia. E sempre tem uma oração pedindo pela salvação dos povos. Aí você fica assim: para que eu preciso de um guia de oração? Eu pergunto, orando espontaneamente, quantas vezes você orou pela salvação do mundo inteiro? Né? Quantas vezes você fez oração? E essas orações são sempre assim: Senhor Jesus, que nessa hora do dia estavas com teus braços estendidos sobre o duro madeiro da cruz, concede que todos os povos da terra olhem para ti e sejam salvos, por tuas entranháveis misericórdias. Amém. Cara, eu estou orando a Jesus, apelando pela misericórdia de Jesus. Outra coisa que aconteceu meio-dia, a conversão de São Paulo. Aí começa a orar a Deus, né, que revelaste a tua compaixão ao teu servo São Paulo, né, faz com que essa mesma luz irradie sobre toda a terra e que todos os povos venham a ti e te adorem. Outra coisa que aconteceu meio-dia,
a visão tripla de Pedro, que ele está lá em cima de um terraço e desce umas coisas, falando sobre a salvação dos povos. Creia, Pedro, confia, vai lá e prega para esse pessoal. Aí a oração remete ao que aconteceu com Pedro. Senhor, que revelaste tua salvação, nossa gente, tua compaixão ilimitada ao teu servo São Pedro, né? Numa visão tripla, perdoa hoje a nossa incredulidade e nos renova, dá-nos um coração, né, impetuoso para poder te servir pregando o evangelho para as pessoas, e atuar, trabalhar, laborar, né, para a salvação do mundo. É muito doido isso. E na oração da noite também, né, pedindo a Deus a misericórdia, né, guia-nos enquanto acordados, guarda-nos enquanto dormindo, que acordados vigiemos com Cristo e dormindo repousemos em paz. São orações que dá para fazer cartazes e espalhar por aí, mas elas expressam a teologia, a nossa fé. E o que são? Da onde que são tiradas? Isso que é muito doido, porque o documento mais importante nosso é o livro de oração comum. Isso aí tá aqui também, isso que eu imprimi 2 vezes, né? Tá aqui no livro de oração comum que o Lazarotti pegou. São os salmos. Praticamente é os salmos, ou é algum texto da Bíblia, né? Alguma oração, alguma coisa que está ali, que foi colocada para ser orada em tal momento do dia, para poder discipular o nosso coração. Isso é bonito demais, velho. E se eu posso dizer, o principal documento doutrinário da Igreja Anglicana é o livro de oração comum. E o coração do livro de oração comum é essa estrutura de oração, tá? Da manhã, da tarde, meio-dia, nós vamos conversar sobre ela daqui a 2 sábados. Vai ser um dia incrível, tá? Beleza, Wanderson, o que você pegou aí? Eu peguei os 7 primeiros concílios. 7 primeiros concílios ecumênicos. Credos e 39 artigos. Eu vi que no primeiro concílio já fixa a data da Páscoa, né? Quando vai ser celebrado. Legal, né, velho? Logo o primeiro credo apostólico que toda semana a gente fala. E os 39 artigos tem muita coisa interessante. Fala da uma parte que eu vi fala do livre-arbítrio e outra parte fala da predestinação. Sim, até disso fala. Eles têm uma inspiração calvinista fortíssima, né, nesse tempo, né, em que foram compostos os 39 artigos. É interessante que os 39 artigos têm que ser aprovados no parlamento, velho. É um negócio pesado, não é uma coisa só da igreja. É da igreja e da nação, então tem que ser definido lá. Em que isso entraria? Isso não é uma oração, né? Nem é especificamente um estatuto, né? Mas é uma declaração doutrinária, né? Importante. Tem o credo, que a gente repete todos os domingos e tal. E aí vai ter o credo apostólico, o credo niceno e o credo atanasiano também, né? Que fala remetendo à Trindade o tempo inteiro. E tem os 39 artigos. Cara, são declarações doutrinárias importantíssimas que definem a nossa, que são fonte da nossa doutrina. O que nós estamos vendo aqui hoje? Fonte da nossa doutrina. Livro de oração comum é a principal delas, né? Os cânones da igreja definem a nossa vida como igreja, né? Esses cânones dão direcionamentos, né? São declarações que vão direcionando. Eu oro desse jeito, mas a perspectiva tá aí, sabe? Eu creio na soberania divina. Em alguns momentos a nossa oração vai parecer que está puxando, embora o livro de oração é bem revisado assim, nesse sentido, mas se por acaso pintar uma dúvida no momento de oração, de se a salvação depende de mim ou de Deus, de repente você vai para o livro de oração, para os 39 artigos, de lá já está falando, não, é Deus que faz do início ao fim, cara, tudo é Ele. Tá entendendo? Isso tudo é fonte da forma como a gente crê, tá? Ao longo dos séculos. Naquilo que eu falei no início, né? No movimento dinâmico do Espírito de Cristo na igreja, através do clero e através do povo. Amém? Tudo tranquilo até aí? Thaís, o que você pegou aí? Eu peguei os livros pastorais
Ritos pastorais. E aí vai falar sobre batismo infantil. Eu achei interessante também que tem batismo condicional, quando você não sabe se a pessoa foi batizada em batismo considerado válido. Nossa, massa. Quando a pessoa está em risco de morrer e vai não ser batizada. Tem o rito de confirmação. Que é o que vocês estão caminhando para ele agora, né? No dia do sim, Aí tem de confirmação, batismo, casamento. Rito de matrimônio, de funeral, dos enterros, quando vai fazer a eucaristia para doentes em casa. Muito massa, cara. E no final tem Até oração pelos animais, até. Ordinais. que aí vai falar sobre esse rito de ordenação, fala sobre a bênção dos animais, eu acho interessante. Ordinais, e tudo. Pra festa de 15 anos, achei muito interessante também pra É, cara. Tudo que faz. Olha isso. Até rito de divórcio. Você virar pra pessoa. Cara, é claro que a gente nunca usa, quase nunca usa. Se alguém quiser falar, ó, quero fazer um rito de divórcio. Mas quer saber nossa teologia sobre o divórcio? Leia o rito de divórcio. Só pra contextualizar, tá? Isso tá no Locke. Hã? Usou bastante. Henrique VIII usou isso aí pra caramba. Quer saber nossa perspectiva sobre casamento? Leia o rito do casamento. Sobre batismo? Leia o rito do batismo. É isso, cara. Porque o livro de oração comum carrega isso. É, o dela e o dela estão no Locke. É claro que os credos também vão estar no Locke. Usa, por exemplo, vai ter um rito de batismo agora. Eu vou ter que usar isso aí para poder fazer. Um dos modelos, né? Porque você viu que tem mais, tem vários. Aí eu vou usar na hora do batismo das crianças. Essa questão dos animais eu não entendi. É porque tem uma bênção dos animais ali. Como é que eu vou orar para abençoar os animais do fulano, do ciclano? Aí tem uma oração ali que expressa a nossa visão sobre isso. Chamar em casa pra abençoar. Como é que é? Chamar em casa pra abençoar. Ah, não, pelo amor de Deus, faça comigo. Não, é que quando a minha cachorrinha tava doente, eu pedi todo mundo pra orar pra ela. Aí, tá vendo? Eu tava pensando que eu fiquei feliz de ver isso aqui por causa da perspectiva Que massa. que o bicho é importante pra mim, então eu posso Lindo, orar por velho. ele. Muito bom. Então, ó. Olha como é que o Locke é completo, né? É isso, né? Tem quase 700 páginas aqui. Vai conter a base para isso aqui, vai conter aquilo ali, vai conter inclusive os credos, niceno, constantinopolitano, atanasiano e mais uns outros também. Alguém deve ter pegado aí alguns credos adicionais, o credo de Lutero, o credo do Espírito Santo, o credo da Bíblia e mais um monte de credo que vai ter aí. Mas esse aí não vai, eu acho que não. Ou tem? Tem, né? Tem vários credos aí. Tá tudo no livro de oração comum. Isso é fantástico, né? Já estamos tirando o trabalho do Gabriel na hora de explicar o que ele pegou ali. E você, Vicky? Peguei os ritos da Eucarística. Ah, fantásticos. É bem legal, porque tem vários modelos, né? Mas tem do início ao fim. Tem as orientações para quem vai fazer. Aí tem assim, o momento de acolhida, o momento de confissão. Tem tudo, até olha, o momento de dar os avisos do tudo. Sim. O que vai acontecer. Bem legal. É mais isso mesmo. Basicamente, esse aí casa com aquele ali. Que casa com o das orações ali. Ah, tem oração do culto infantil. Você pode fazer. Tem oração do culto infantil, né? Porque coloca as coisas pra inventar as coisas, né? Cara, isso é fantástico. Por que tem uma parte específica para a ceia do Senhor, né? Isso é importantíssimo. Porque ali você tem um culto sem Eucaristia. Aqui você tem um culto eucarístico. Ah, então se eu usar esse, eu excluo aquele? Não, tem uma opção que é usar aquele e na hora do rito depois do rito da palavra, entra isso aí e depois finaliza ali de novo, entendeu? E aí tem a opção, algumas opções, né, desde o início do culto até o final. Aí você não precisar de usar aquele ali. Mas basicamente eles estão casados o tempo inteiro.
Quer saber teologia sobre ceia do Senhor? Leia os ritos eucarísticos. É isso. Vitor, o que você pegou? Calendário litúrgico também? Sim. São orações. Ou são... basicamente, né? Orações próprias para esse tempo. Tem na biblioteca esses documentos? Agora vai ter, que a gente imprimiu. Tô pensando agora vai ter, né? Muito bom. E tem um lecionário aí, né? Eu peguei. Basicamente. É exatamente isso. Tem os próprios dos domingos e tem o lecionário propriamente que... A, B e C. Exato. Foi criado por uma igreja específica? Não, o lecionário é uma prática usada por várias igrejas. Aí, cada igreja tem um lecionário para a semana. Mas para o domingo, o lecionário é o mesmo. Pode deixar que a gente puxe aí. Ah, tá, peraí. Para o domingo, o lecionário é o mesmo. Na igreja católica, na igreja anglicana, na luterana, é sempre o mesmo. Inclusive, a gente vai ver isso no dia que a gente for falar sobre a oração do dia. A gente vai ver isso aí. Oi? Quando surge? Você tem... Essa semana eu estava vendo sobre isso, né? Você tem já nos primeiros séculos, lá para o 3º século, você já tem um documentozinho de lecionário para usar nos domingos. E é sempre centrado nos domingos. O lecionário semanal vai bombar depois do século XVI. Por quê? Porque aí todo mundo lê Bíblia. Tá todo mundo, né, a leitura está sendo impulsionada, então as pessoas leem durante a semana. Mas fora isso, o lecionário é sempre para os dias de santo, solenidades, tipo São João Batista. Hoje é uma solenidade, né, o dia de São João Batista. Ou de algum apóstolo, ou de Maria, ou de José, ou de João Batista, né? Ou os domingos, que são festas sempre, né? Então, os lecionários são a seleção de leituras para esses dias e para os domingos daquele tempo do calendário litúrgico. O lecionário semanal, cada igreja usa um diferente, né? O mais usado no mundo é o lecionário eucarístico, que é esse que a gente usa aqui na estação. Ele tem 3 leituras, né? Uma do Velho, um salmo, um evangelho e uma leitura ou do Velho ou do Novo, né? Sempre combinando com o calendário litúrgico, né? E com a pregação de domingo. E tem um outro muito usado também, que é o lecionário comum revisado, que é da equipe do lecionário.com. Nasceu ali com a galera da reformada do Canadá, Estados Unidos, né? Usa pra caramba. E foi bombando, assim, foi sendo bastante usado, difundido aqui no Brasil, principalmente pela equipe do lecionário.com, né? O pessoal da Esperança usa. É o lecionário comum eucarístico. A comunhão anglicana e a igreja católica romana usa ele. Ah tá, teve um concílio, Vaticano II, se eu não me engano, foi definindo essas leituras num ato ecumênico, assim, entre pastores, padres e tudo mais. E aí a gente diverge nos dias de santos que não tem nada a ver com a gente. Nossa Senhora Aparecida. Não faz sentido a gente celebrar Nossa Senhora Aparecida, praga. E alguns outros santos aí que são só católicos. Tipo aquele anglicano que virou católico essa semana aí. Enfim. Nós vamos saber mais sobre lecionário daqui a 2 sábados também. Ou no próximo, que a gente vai falar sobre calendário litúrgico, né? André, o que você pegou aí? Cara, eu peguei um muito legal. Ah, perdão. Aquilo ali também faz parte do Loki, tá? Eu peguei as resoluções, né? As conclusões das conferências de Lambert. Eu fui pesquisar onde é que tem o nome. É o Palácio. O Palácio de Lambert, que é onde mora o arcebispo de Cornwall, e lá eles fazem essas conferências. É a Casa Branca anglicana. E aí, essas são as resoluções, né, de cada conferência.
Ó, antes de você continuar, 1850, o pessoal começa a pensar numa teoria sobre comunhão anglicana. Porque só se pensava em igreja da Inglaterra, mas ela já estava no mundo todo, né? Aí, 1867, né? Vai ser a primeira vez que todos os bispos anglicanos vão se reunir lá no Palácio, que é a Casa Branca do arcebispo de Cantuária, para resolver questões que envolviam o anglicanismo agora no mundo todo, não só na Inglaterra, né? É para continuar aí. Isso mesmo. Eles vão resolver questões de ordem doutrinária, de ordem social, na relação da igreja. E é muito interessante ver que cada conferência ela responde às questões mais relevantes do momento, tanto do mundo Questões do tempo. quanto do mundo político, do mundo social, do mundo econômico. Tem várias resoluções sobre ecologia, sobre sexualidade, sobre Ecumenismo. sobre... E é muito interessante, por exemplo, você vê que de repente, no meio de uma das conferências, eles resolvem falar sobre coisas elementares da fé. Aí você vai olhar o contexto, é porque estava tendo um crescimento de doutrinas divergentes nesse mundo inteiro. E aí eles não, eles têm O boom do liberalismo teológico. Esse ano teve outra conferência. Ah, tá, esse ano teve. 2022 foi a última. A última aí. Acho que na pandemia não Eles iam teve. fazer em 2020, aí depois... Mas tem até umas coisas muito interessantes. É o quê? Isso mesmo, tá ali. Eu baixei todos do site da... Uma coisa que eu reparei também, tipo assim, tem diversos cuidados que você consegue perceber lendo as conferências, por exemplo, com as palavras. Muito bem. Tem, por exemplo, a de 1998 é a conferência que vai definir, supostamente, o que a comunhão anglicana acredita sobre a relação homoafetiva. E aí você vê várias resoluções que foram propostas e que foram rejeitadas, e eu só consigo imaginar que foi por causa da linguagem. Tem uma linguagem meio agressiva, assim, e eles não aceitam. A linguagem oficial da resolução aceita, ela é de ouvir o outro e de lembrar do amor de Deus, embora rejeitando essas práticas. E aí, por exemplo, na de 2008, eles colocaram uma palavra em africano, ao invés de chamar de conferência de Lambert, né? Colocaram Indaba, que é uma palavra... Porque a gente tem muitas igrejas na África, né? Então a gente vê essas pequenas atenções por toda... Se eu não me engano, a maior parte da igreja anglicana está na África. Então é muito legal esses cuidados. Achava que a igreja anglicana no Brasil tinha vindo junto com os candidatos da África, mas porque o povo tem muita gente lá. Ah, é verdade. Veio antes. Mas é isso, tem Doido. muitas coisas legais. Então, ó, ali nós temos um exemplo do que rolou aqui no texto de Jerusalém, né? Opa, alguma coisa errada aqui rolou. Não, a escravidão começou no Brasil antes da igreja anglicana. Exato, antes da igreja anglicana chegar na África. Uma conferência aqui que só tá assim, resolução, falhou. Falhou. Tem umas resoluções que falharam ao longo Não deu das certo. conferências. Que louco isso. Tipo assim, não tá nem escrito nada, só tipo assim, Resolução 2 falhou. É isso. Mas Isso aí, cara, é um exemplo do que rolou aqui que a gente leu no livro de Atos. Vocês viram? Para resolver uma questão que estava sendo definida ali, que gerava racismo, que gerava um monte de problemas na igreja primitiva. Ali nós estamos tratando com problemas que afetam a igreja total, no seu tempo. E é muito interessante outras duas coisas que eu lembrei agora. Um é a postura de humildade. Tipo assim, tem questões que ficam sendo discutidas por 3, 4, assim. E eles falam, nenhum argumento foi conclusivo. Então a gente bota fé na igreja, os pastores, os bispos lerem, estudarem sobre esses assuntos, pra gente tentar na próxima chegar no consenso. E como que eles vão crescendo, né? A primeira tem 13 resoluções super breves. As últimas, tipo assim, eles começam a criar sessões com... Parece que é uma constituiçãozinha, assim, até a sessão de tal, parágrafo tal, não sei o que e tal. O modelo pedagógico vai mudando, né? Digamos que
depois de 2008, Wanderson, olha pra mim, eu acho que eu coloquei aí a Declaração de Jerusalém, não coloquei? Ou não? Acho que é a última que tá aí. Vê se tem mesmo. Do Gafco. Que isso não tá no Loki, eu acho que eu coloquei naquele documento. Tem, né? São 4 páginas só, coisa rápida. Por quê? Todo mundo se reunia em Lambert para resolver as coisas. Aí de repente os pastores começaram a perceber que a igreja estava começando a se desviar da doutrina. Mesmo assim, depois de 2008, você vai ver que é uma linguagem muito cuidadosa, evitando o liberalismo também. Só que os bispos, ao invés de ir para lá, foram para Jerusalém e criaram a Declaração de Jerusalém, dizendo basicamente o seguinte: olha, a Bíblia tem que voltar para o centro da comunhão anglicana, porque a gente não é definido simplesmente por resoluções. A Bíblia tem que estar antes de tudo, porque eles começaram a perceber que resoluções estavam dando uma forçada e torcendo Bíblia. Então ele já começa a puxar, não, a Bíblia tem que estar no centro. Ela que é a definidora daquilo que a gente vai discutir. E a tendência dos pastores em Lambert agora, igual foi Lambert 2022, é rever essa questão. Por exemplo, não vamos aprovar o casamento homossexual, mas nós vamos fazer uma bênção para os casais que se casarem no civil. Como assim? Né? Há um tempo atrás o arcebispo de Cantuária falou assim, chamando, né, todo mundo para ir para a conferência de Lambert. Aí o pessoal falando, nós não vamos e não sei o que, ele começou a pressionar para as pessoas irem para lá. Aí ele soltou uma nota dizendo o seguinte: olha, a igreja anglicana aprovou o casamento homoafetivo, mas a prática homossexual continua sendo pecado. E os bispos que são casados, né, então não sei o que vierem para cá, sabem disso. Aí eu pensei, cara, que coisa mais Dona Florinda, né? Filho, pode nadar, mas não vai se molhar. Tipo, essa é a pegada, fraga. Então, assim, o clero anglicano mundial começou a sacar isso. Falou, os caras estão tentando dar uma torcida na Bíblia a partir das resoluções. E é isso que não pode acontecer. Aquilo que é feito aqui no Novo Testamento, ele não está distorcendo a palavra. Pelo contrário, ele está indo em direção à palavra, a palavra ilumina aquilo ali. Agora as resoluções estão querendo iluminar a palavra? Não dá. A gente tem que tomar esse cuidado sempre, né? Mas enfim, ali você tem um compêndio das resoluções, desde a primeira, foi no século XIX, quando começou-se a pensar no termo comunhão anglicana, até 2022, né? E mesmo assim, em 2022, eu acho que não vai ter nada que você possa dizer, isso aqui é do capeta. É tipo, faça o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Mais ou menos isso. Esse é o lance. E agora a gente finaliza rapidinho com o Lazarotti, que já foi precedido por todos aí, né? Então, ele é compreende de quase tudo, né? Praticamente. O Locke, ele tem toda a estrutura dos livros, né? O Rabi e tal, várias versões dele. Sim. Tem o calendário também, que estava com você, né, Vitor? O calendário e o lecionário. A parte também das orações, de outros textos litúrgicos que ele coloca aqui, né? Que aí tem pelos animais, né? Você tá aqui também. E tem um finalzinho, tem o Catecismo Anglicano, Sim. o Quadrilátero de Lambert e os 39 artigos da religião. E o último dos últimos, eu acho que tem a definição das vestes clericais, né? Explicando como é que é a veste de um pastor, o que ela expressa, qual o significado dela e tudo mais. Muito massa, né? Curtiram, gente? Acho que foi uma experiência massa. Primeira vez que a gente faz desse jeito. Espero que a gente tenha experiências mais interativas assim nas próximas vezes também. E espero que tenha sanado algumas dúvidas, talvez levantado outras que vão ser conversadas mais aí depois também. Alguma pergunta? Tudo de boa? Diz aí. Sim.
Ah, tá. Provavelmente ele vai estar no nosso rito de confirmação. Mas basicamente de uma resposta, perguntas e respostas. Ou talvez o Eric corte e fala, não vou fazer isso aqui, vai ficar muito grande. Mas eu acho que vai fazer. Vai entrar lá. Com certeza. Isso, é para responder junto. Tanto que é um catecismo bem pequeno, né? Se você pegar... Assim... não é de decorar, não. A ideia é só respondendo à medida que você lê mesmo. Não, a preocupação dele tem que decorar. Eu falei que eu acho que ele Vai estar passando lá com certeza. Porque esse cara, não vai, porque todo mundo vai estar na confirmação. É mesmo, cadê o Cairo? O Cairo não veio hoje. Passa. Cairo, ouve isso aí, meu irmão. Recebe essa exortação em nome de Jesus. Vem no próximo. É isso, gente. Vai ser linda essa confirmação. Bora orar? Senhor Jesus, muito obrigado por esse encontro nosso hoje. Espero que o Senhor tenha iluminado, como diz aqui no texto de Atos, né? Que o Senhor tenha trazido fortalecimento na fé, coragem, ânimo, alegria para os nossos corações, à medida que lemos essas deliberações e conhecemos esses documentos, ó Pai, que fazem parte do rastro que foi deixado pelos Teus servos ao longo da história. Que a gente possa viver isso a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus, servos de Cristo cada dia mais. Amém.